Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amados e queridos irmãos. Pela graça de Deus, estamos aqui para novamente darmos mais um passo na reflexão e no aprofundamento da Palavra de Deus através do projeto Semear. Estamos semeando, essa é a nossa proposta, semeando a Palavra de Deus, a semente da Palavra de Deus, primeiramente em nossos corações, para que ali ela produza os frutos de santificação em nós e assim possa extravasar e levar esse testemunho de salvação para todos os irmãos. Que bom! Glória a Deus por isso. Nós estamos na 4ª semana do tempo comum, já preparando-nos para a Quaresma. E esta semana é particularmente rica em reflexões na liturgia de cada dia. Permita-me fazer um passeio rápido sobre cada uma das liturgias desta semana. Na segunda-feira, nós refletimos a respeito daquele milagre de Jesus expulsando o demônio de uma pessoa possuída lá na região dos Gadarenos. E Jesus permitiu que o demônio entrasse numa manada de porcos e nós sabemos o que aconteceu ali. Na terça-feira, a liturgia nos leva a celebrar a festa da apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Nós vamos refletir mais profundamente a respeito dessa festa, mas continuando o nosso passeio pela liturgia desta semana, nós vemos na quarta-feira Jesus voltando para a sua cidade, Nazaré, e ali sendo questionado e até um pouco desacreditado, porque as pessoas o conheciam sua origem, sabiam quem eram seus pais, qual era a sua profissão e acharam que ele não era uma pessoa gabaritada para ser ou para demonstrar toda a sabedoria que demonstrava. Se admiravam, mas era uma admiração que levava a uma certa incredulidade. E Jesus reclama dessa postura dos seus conterrâneos. E a palavra vai dizer que ali ele não conseguiu fazer muita coisa. Não porque ele não quis, nem porque ele não podia, mas porque as pessoas tiveram dificuldade de acreditar nele. Na quinta-feira, nós vamos refletir o envio que Jesus faz aos 12. Amados irmãos, este envio é para nós também. Também nós somos enviados a levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Essa é a missão nossa, porque nós somos igreja e essa é a missão da igreja. Na sexta-feira, nós celebramos Santa Águeda e assim nós podemos ver que nesta semana a riqueza, a profundidade, a proposta que o Senhor nos faz é uma proposta de nós entrarmos em ação, vivermos aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Voltando então para a terça-feira, onde nós celebramos a festa da apresentação do menino Jesus e a purificação de Nossa Senhora, vamos olhar para o que o Evangelho nos fala. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2. O Evangelho vai do versículo 22 até o versículo 40. Nós vamos pegar os 2 primeiros e os 2 últimos versículos. 22. Concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. E o que está escrito na lei? Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Muito bem, essa era a lei e Maria e José foram obedientes. Humilharam-se perante a lei dos homens para cumprir aquilo que lhe era prescrito. Lá no fim do Evangelho, versículos 39 e 40. Após terem observado tudo segundo a lei do Senhor,
voltaram para a Galiléia, à sua cidade de Nazaré. O menino ia crescendo e se fortificava. Estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. Amados, veja, é importante nós fazermos esse link. Jesus, Nossa Senhora, não necessitavam desse rito de purificação. Sabemos quem eles são. Jesus é Deus, Maria, a mãe de Deus, a toda pura, a toda imaculada, a ave cheia de graça. Não precisava, mas se submeteram, se humilharam, para nos dar o exemplo. Nós, quem somos nós? Como nós precisamos? Como nós necessitamos de purificação? Então, se eles que não necessitavam foram, imagine o que nós precisamos fazer. Santo Agostinho, na sua Suma Teológica, vai dizer a respeito dessa apresentação. Embora a Santa Virgem não tivesse nenhuma impureza, quis, contudo, observar o preceito da purificação, não porque o precisasse, mas por ser uma disposição legal. Por isso, o Evangelho claramente conclui que os dois foram em busca da sua purificação, segundo a lei, pois em si mesma não precisava purificar-se. E nós sabemos disso muito bem. Mas precisamos trazer esse exemplo, esse modelo para nós. Veja como é importante a consagração. Inclusive, neste dia, a Igreja nos faz lembrar das pessoas que se consagram, dos consagrados e das consagradas ao Senhor, exatamente para valorizar essa entrega, esse abandono nas mãos de Deus. Aquela pessoa que é consagrada, ela é separada para servir ao Senhor. Vemos na Bíblia quantos exemplos de pessoas consagradas. Nós, e isso há um tempo atrás, era comum, era tradição, no momento do nosso batismo, sermos consagrados a Nossa Senhora. Muitos de nós temos a madrinha de consagração. Como era importante isso e como é importante hoje, apesar de já não existir mais tanta, não ser dada mais tanta importância a isso. Mas é importante nós nos consagrarmos e consagrarmos os nossos filhos. Se nós olharmos para o fim do Evangelho, ele vai dizer justamente isso, que Jesus estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. Tudo fruto de quê? Ou tudo consequência de quê? Da consagração. Para eles não havia necessidade. Jesus é Deus, Maria a mãe toda pura de Deus. Mas para nós, essa consagração faz toda a diferença. Nós somos inseridos no corpo de Cristo, que é a Igreja. E uma vez inseridos, nós temos acesso a toda a riqueza, a todos os meios de salvação que o Senhor cumula e disponibiliza através e só através da sua Igreja para nós. É claro que a purificação do batismo, a purificação da consagração nos limpa e nos predispõe para a pureza. Durante a vida, muitas vezes nós erramos e aí nós encontramos na Igreja, só na Igreja, o sacramento da reconciliação. Encontramos na Igreja todas as orientações e todas as possibilidades de salvação e de santificação. Meus irmãos, aproveitemos essa riqueza que o Senhor disponibiliza para nós através da sua Igreja. Aproveitemos
para que nós possamos, assim, caminharmos unidos para a pátria celeste. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ser fiéis a tudo aquilo que o Senhor disponibiliza para nós através da sua igreja. Apesar da distância, apesar da separação física, nós nos encontramos todos os dias. Nós temos um encontro marcado na Palavra de Deus, na oração e na Sagrada Comunhão. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro. Fique com Deus.